bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre a Casa do Dragão, House of the Dragon. Eu vou responder as perguntas de vocês, as maiores dúvidas de vocês sobre a segunda temporada de A Casa do Dragão. Teve muita dúvida que vocês me mandaram ao longo da temporada, então pra gente encerrar essa cobertura semanal, eu pensei em fechar com as perguntas de vocês. Eu pedi nas minhas redes sociais e aqui na aba comunidade pra vocês me mandarem, então esse vídeo fica como se fosse um Responde Mikan, só que temático, ele é especial de A Casa do Dragão. E esse não é o último vídeo que eu vou fazer sobre A Casa do Dragão, ele é só o último vídeo da cobertura semanal, tá? Caso você esteja aqui pela primeira vez, eu fiz essa grande cobertura de A Casa do Dragão, teve live 2 vezes por semana e também os vídeos aprofundados toda quinta-feira. Se você não assistiu, tem análise de todos os episódios, inclusive na live do Plantão do Dragão, que é a que eu normalmente faço com o Michel Arouca, logo depois do episódio, com as primeiras impressões, a gente teve a participação da Carol Moreira. Eu vou deixar o link aqui na descrição de todas essas lives para você acompanhar, caso ainda não tenha visto. E já que esse é um vídeo de dúvidas, eu já vou responder aqui uma dúvida que eu imagino que vocês tenham. Não, esse aqui não é o último vídeo a respeito de A Casa do Dragão que vai sair esse ano. Esse é o último da temporada, mas eu vou fazer mais vídeos ao longo do ano sobre a série, sim, porque tem muita coisa ainda que eu quero discutir, muitos temas que eu gostaria de aprofundar. Então eu não vou fazer 3 por semana, que nem tá rolando na cobertura, porque também, né, gente, calma lá, eu também tenho outros assuntos pra falar aqui no canal. Caso você seja novo por aqui, eu falo bastante de outros assuntos, falo de filmes, séries, animes, então eu vou falar desses assuntos também, mas eu pretendo pelo menos aí uma vez por mês fazer alguma coisa bacana de A Casa do Dragão, fazer alguma discussão bacana sobre a série. Então se você veio por causa da série, continue aqui no canal, e se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, porque vai ter mais vídeos de A Casa do Dragão, sim. Tenho inclusive que já tá sendo roteirizado, que eu vou discutir como que as visões do Daemon no episódio 8 ressignificam algumas coisas ali do final de Game of Thrones. Vai ter isso e muito mais, então já fica aqui pelo canal, mas esse vídeo aqui é a despedida desse cenário lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Foi muito bacana fazer essa cobertura durante 2 meses inteiros com vocês. E pra fechar nossa cobertura, não poderia faltar ele, que é o amendoim mais crocante do universo e também dos 7 reinos, o Croquíssimo. Mais uma vez, ele é o meu fiel escudeiro nos vídeos aprofundados. O Croquíssimo é perfeito pra Casa do Dragão e pra todas as suas séries favoritas. Ele é viciante e tem sabor pra todos os gostos, então tem o churrasco, que é o meu favorito, tem o salsa e cebola, que tá aqui, pimenta suave, tem o levemente salgado e muito mais. E tem pacote de vários tamanhos pra você escolher, tem desde 90 gramas até 1 quilo. E eu ainda te dou um desconto exclusivo de 30%. É só você acessar o QR Code que tá aqui na tela ou o link na descrição. Depois de você escolher o seu sabor favorito, é só aplicar o cupom que tá aqui na tela, que é o Croque-Maníacos, e já garantir o seu Croquíssimo com 30% de desconto. Valeu, Croquíssimo, pela parceria e bora pras perguntas, mas não antes de eu comer os Croquíssimos aqui. O Anthony Gomes perguntou: quanto tempo se passou nessa temporada? Semanas? Meses? Ficou tudo muito confuso. E realmente ficou muito confuso, não temos como saber exatamente quanto tempo se passou nessa temporada, até porque tem coisas que demoram mais do que as outras e nem todas as cenas passam ali ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem algumas tramas que elas são cortadas e espalhadas um pouco mais por causa da parte dramática mesmo, então não é que elas estão acontecendo simultaneamente a um deslocamento muito longo. Vou dar um exemplo aqui desse último episódio. A gente vê a Rhaena correndo ao longo de várias cenas, mini ceninhas do episódio 8. Não quer dizer que ela tenha ficado correndo esse tempo todo, né? A série simplesmente pegou ali vários momentos dela correndo, pode ter se passado algum tempo, mas eu imagino que não tenha sido mais do que alguns dias, né? Porque ela tá ali dormindo ao relento, ela tem que comer alguma coisa, a gente viu ela bebendo água, dormindo e tal, mas eu acho que ela não estaria lá há tanto tempo, senão até os guardas já teriam encontrado. Então acho que eles espaçaram mesmo por causa da parte dramática, para espaçar ao longo do episódio, e isso não corresponde necessariamente ao tempo que levaria para um exército percorrer determinada distância, né? E mesmo a montagem final da série não necessariamente está mostrando coisas que aconteceram simultaneamente ali na movimentação de exércitos, porque pode ser que eles estejam mostrando uma coisa que vai acontecer um pouquinho mais lá na frente, sabe? Uma coisa mais da 3ª temporada. Por exemplo, a chegada dos exércitos Stark ali no sul. Isso é uma coisa que demora bastante, né? Quando a gente vê em Game of Thrones o Ned Stark e o Robert Baratheon vindo de Winterfell para Porto Real, isso demora bastante, demora algumas semanas ali. Lógico que eles têm um trajeto um pouco mais lento, porque eles estão com a carruagem
defender a Cersei e tudo mais, mas também demora você marchar com um exército durante todo aquele trajeto ali do norte para as terras fluviais. Então, entre o Jace negociar com o Cregan Stark, eles chamarem todo mundo ali do norte, né, reunirem os soldados e marcharem para o sul, isso é uma coisa que demora bastante, pode até demorar vários meses. Assim como a gente viu o Gwaine Hightower falando quando ele chegou ali em Porto Real, que ele tinha marchado por 3 meses para chegar ali de Vila Velha para Porto Real. Imagino que aquele começo da temporada, o momento de sangue e queijo e tudo mais, seja poucos dias depois do que a gente viu do final da primeira temporada. É que como a gente ficou 2 anos sem ver a série, parece que se passou muito mais tempo, mas eu imagino que no universo da série, poucos dias se passaram. E mesmo depois que a gente tem sangue e queijo, tem um momento em que o Aegon mata os caçadores de ratos e eles ficam lá pendurados. E a gente vê a decomposição desses corpos acontecendo ao longo do tempo. Então não parece que se passaram tantos dias assim. Talvez não mais de um mês até o Aemond se tornar regente e tirar os corpos de lá. Mas eu não manjo nada de tempo de decomposição de corpos, então posso estar errada. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham. Tudo isso pra dizer que eu não acho que tenha, assim, uma explicação super consistente pra quanto tempo se passou ao longo dessa temporada. Eu imagino que seja tudo relativamente rápido, tá? Que tirando essa parte da movimentação dos exércitos, que é mais pro final da temporada, todo o comecinho ali da temporada 2 foi em questão de dias ou talvez algumas semanas, e aí depois, mais pro fim da temporada, que a gente tem mais movimentação de exércitos, talvez algumas das tramas não estejam acontecendo de uma forma tão simultânea assim, como é o caso da trama da Rhaena no Vale, o Tyland em Essos. Essas coisas talvez a série esteja mostrando algo que aconteceria um pouquinho depois, mas eles colocam ali simultaneamente no episódio só pra dar um episódio legal, bem editado, né? E já que eu falei dos soldados Stark ali nas Gêmeas, tem a pergunta de Johnny Herbert. Por que o Cregan Stark não marchou com os exércitos do norte? Essa é uma pergunta bem interessante, porque esse exército do norte, que são poucos homens, né? Eles são chamados de Winter Wolves, ou Lobos do Inverno. E eles são o que o próprio Cregan falou pro Jace ali no primeiro episódio. São barbas cinzentas, ou seja, são homens velhos. Qual é o ponto disso? É uma visão um pouco até utilitária da galera do norte de Westeros, que o inverno tá chegando, assim como diz o lema da casa Stark, e o inverno é muito rigoroso. Além de tudo, os invernos em Westeros duram muitos anos, né? As estações são muito estranhas no mundo de Gelo e Fogo. Muitas vezes, elas podem durar por anos. Então, você pode ter verões que duram, sei lá, 5 anos e invernos que duram 6 ou 7 anos. E isso é uma coisa considerada normal, não tem muito como você prever quanto vai durar esse inverno. E o que acontece, então, é que na região norte de Westeros, onde é, sim, muito mais frio, normalmente, os invernos são extremamente rigorosos. Por isso, muita gente acaba morrendo. Então, é uma forma meio ruim de dizer isso, mas meio que o norte se livra dessas pessoas, sabe? Pra eles terem menos bocas pra alimentar ao longo do inverno. E isso é corroborado até por uma fala de um personagem mais pra frente na Dança dos Dragões, que é o Roderick Dustin. Ele fala isso: é por isso que nós viemos, o inverno chegou, é nossa hora de ir, não tem morte melhor do que com a espada na mão. Então o Cregan Stark tem outros motivos pra ele não ir nesse momento, mas esse batalhão do norte é pra ser um batalhão de pessoas mais velhas, por isso inclusive que ele é liderado pelo Roderick Dustin, que já era uma pessoa bem mais velha. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ver o Cregan Stark mais pra frente, quem sabe ele não aparece de novo aí no futuro. Sads Maxim perguntou: Mikan, a Alicent encontra a Rhaenyra igual aconteceu na série? Isso é uma boa pergunta e eu já vou adiantar que não. Pelo menos não que a gente saiba, mas é complicado, calma aí. Tem um vídeo que eu vou linkar aqui na descrição, que é A Casa do Dragão nunca vai ser fiel ao livro, e eu explico o porquê disso, mas basicamente A Casa do Dragão é uma série em que a gente tá vendo ali os acontecimentos, tá acompanhando os personagens o tempo todo, quase, e o livro Fogo e Sangue foi escrito como se fosse um registro histórico. Até porque nesse episódio 8 a Rhaenyra fala: ai, Alicent, você vai ser uma vilã pra história, você vai ser registrada aí como uma rainha fria. Ou seja, elas estão falando diretamente dessa coisa de ser registrada num livro de história. Eu acredito que seja um aceno pro fato da série ser adaptada de um livro de história. Então poderia até existir essa explicação de que no livro não tem essa cena, porém na vida real aconteceu. Só que eu acho que não, eu, Mikan, ainda acho que não. Por quê? Porque uma das fontes principais usadas ali na escrita do Fogo e Sangue dentro daquele universo é o grande mestre Orwyle. Então, no livro discutem essa coisa de talvez ele ter sido mais do lado dos verdes e tentar se passar mais como se fosse do lado dos pretos, mas que ele gostava mais do lado dos verdes. Então, eu não sei se o Orwyle não tentaria colocar a Alicent como uma pessoa que tentou a paz, tentou apaziguar as coisas. Ao mesmo tempo, daria pra argumentar que a Alicent ir até Pedra do Dragão é traição, só o fato dela ter ido, e aí o grande mestre teria tentado enterrar essa informação pra não parecer que a Alicent foi traíra pro lado dos verdes, alguma coisa assim? Pode ser, mas aí tem uma outra questão, que no livro essa amizade entre a Rhaenyra e a Alicent simplesmente não existe, porque elas não têm a mesma idade. É uma coisa que eu falo
bastante no vídeo sobre House of the Dragon nunca ser fiel ao livro, porque não tem como ser 100% fiel, porque tem coisas factuais que são muito diferentes da série pro livro. Tem muita coisa que é parecida e tem muita coisa que dá pra ser explicada por essa coisa das fontes não confiáveis, ou por você usar fontes diferentes que têm conflitos de informação, e nesse caso é diferente e ponto. Eu não acredito que no livro existiria qualquer possibilidade da Alicent tentar conversar ali sozinha com a Rhaenyra. Eu acho que se tivesse alguma conversa entre elas sobre paz e tudo, seria em outras circunstâncias, que até no livro meio que tem, mas é em outras circunstâncias. Continuando aqui da Alicent, o João Pedro perguntou: o que esse novo arco da Alicent no final da temporada pode interferir no futuro dela na série, com base do que nós sabemos o que acontece com ela no livro? O que pode ser diferente? E sem querer spoiler muito aqui, João Pedro, mas eu acho que tudo pode ser diferente, porque a Alicent é uma personagem que eu já falei algumas vezes na live, mas ela fica muito apagada nesse momento no livro. Ela é uma personagem que tem muita importância no começo da Dança dos Dragões, em todo o período pré-Dança dos Dragões, ela é uma das personagens mais importantes, mas a partir do momento que a guerra começa, ela meio que sai de cena e outros personagens tomam protagonismo, principalmente o Aegon e depois o Aemond, como a gente viu nessa temporada da série. E eu já falei isso várias vezes também, mas a lógica de série de TV é um pouco diferente, então você tem personagens importantes lá, você não pode simplesmente deixar eles sem aparecer por muito tempo. Assim, dá pra fazer? Dá, mas em geral você vai querer manter aqueles personagens que o público já conhece, já gosta e tudo mais. Então eu senti que em muito dessa segunda temporada eles tiveram que inventar coisa pra Alicent fazer, e isso culminou inclusive naquela saída dela pra ir pro mato acampar, que realmente eu entendo e tal, mas poxa vida, né? Tem algumas coisas que apesar de eu não ter curtido tanto, eu acho que fazem sentido levando em conta que boa parte da série depende da tensão dramática entre a Alicent e a Rhaenyra, então eles terem botado elas pra conversar ao longo da temporada foi uma coisa interessante e que tem a ver com o arco das duas, mas é uma coisa que originalmente não temos ali no livro. Agora, pra terceira temporada, eu acho que muita coisa pode acontecer. A gente viu que a Rhaenyra tá se preparando pra invadir Porto Real. Vamos ver como que vai ser a Alicent nesse momento. Se ela vai cumprir o que prometeu pra Rhaenyra, se ela vai entregar a cidade de mão beijada pra ela, ou se ela vai mudar de ideia. E também pode ser que ela decida cumprir tudo que ela prometeu, só que a Rhaenyra vai chegar lá e o Aegon não está. E a Rhaenyra pode achar que a Alicent tem algo a ver com isso. Ou seja, ela enganou a Rhaenyra e salvou o filho que ela tinha dado a entender que ia deixar a Rhaenyra executar. Então eu acho que o conflito das duas pode seguir nesse caminho, mas não sei se vai ser semelhante ao livro ou não. Acho que a gente vai ter que esperar a próxima temporada mesmo. Meg Batista perguntou: a Rhaena tem chance de ir pro lado dos verdes? Assim, chance tem. Mas eu acho que não. Assim, não quero tanto entrar em detalhes do livro. A gente quer saber? Assim, eu não vou falar nada de morte, nem nada assim, tá? Mas eu vou dar algumas coisinhas do livro aqui, só pra também não ficar super perdido, tá? Mas assim, a Rhaena, sem entrar em super detalhes, no futuro ela meio que faz parte de uma tentativa de conciliação. Só que pelo que a gente sabe dos livros, ela não se bandeia pro lado dos verdes. Inclusive, eu já falei isso em live também, mas era pra ela ficar quietinha no vale esse tempo todo. O negócio dela domar o dragão nem é uma coisa que é dela, é outra personagem. Tem um vídeo aqui na descrição, que é a Urtigas. Essa personagem, sim, é uma montadora de dragão durante a Dança dos Dragões. É uma personagem que luta ali pelo lado dos pretos, o lado da Rhaenyra. E a Rhaena não era pra estar nesse momento. Mas assim, como ela é uma montadora de dragão agora, eu acho que pode existir algum momento em que a lealdade dela é colocada à prova. Vamos ver se ela vai continuar do lado dos pretos ou não. Agora, várias pessoas mandaram perguntas sobre o sonho do Daemon e as visões dele em Harrenhal. Então eu vou juntar aqui algumas. Juliana e Larimax perguntaram a semelhança do que acontece com o Daemon em Harrenhal no livro pra série. Ou perguntaram também se acontece nos livros. E, gente, isso é outro daqueles casos que não sabemos se aconteceu porque no livro de história não está registrado. Mas também o período do Daemon em Harrenhal é uma grande coisa. Ele fica lá um tempão reunindo os lords das terras fluviais, mas a gente não acompanha as minúcias desse processo. A gente só sabe que ele conseguiu o exército lá e que em determinado momento ele decide sair de Harrenhal para ir em direção a Porto Real. Inclusive no livro ele tá há mais tempo em Harrenhal do que na série. Tanto que quando acontece a morte do Luke, ali no final da primeira temporada, nesse momento do livro, o Daemon já estava em Harrenhal. Ele já tinha ido dominar Harrenhal. E ele manda uma carta pra Rhaenyra de lá, falando olho por olho, filho por filho. Toda essa conversa dele sobre o sangue e queijo, sobre a morte do Jaehaerys, sobre o Daemon reconhecer a Rhaenyra ou não, e ele sair ali no Caraxes pra ir pra Harrenhal, tudo isso ou simplesmente aconteceu e não tá registrado no livro, ou não aconteceu, ou até aconteceu de certa forma antes, só que aí sem a discussão
discussão sobre sangue e queijo. Mas tem uma coisa interessante que é a Alice Rivers. Quando descrevem ela no livro, falam que ela teria poderes mágicos e não sei o quê, e falam, mas seja qual for o poder dela, ela não fez efeito no Daemon. O que é muito interessante, porque na série a gente vê que ela fez efeito sim. Talvez o efeito que eles estão falando é um efeito romântico e tal, né, dela enfeitiçar os homens ou algo assim, porque a gente realmente viu que o Daemon não teve nenhum envolvimento amoroso com ela, mas que ela influenciou bastante o Daemon nessa temporada, com certeza. Carmen perguntou se eu achei que valeu a pena todo o arco do Daemon em Harrenhal, se fez sentido pra mim. E, gente, eu sou a única pessoa que defende esse arco, será? Comenta aí o que você achou, porque eu tô sentindo que eu sou meio voto vencido nessa questão. Mas assim, o que eu gostei e o que eu não gostei. Começar pelo que eu não gostei. Eu não gostei que o Daemon teve toda essa trajetória de entender que talvez ele não queira o poder tanto assim, que ele agiu de uma forma que não foi bacana, que ele tem que olhar a família com outros olhos. Tudo isso pra ir no final, o que faz ele apoiar a Rhaenyra é a visão do futuro. Então ele teve que passar por toda essa jornada e todo esse amadurecimento, e aí meio que isso não mudou o personagem, não foi o que fez ele tomar a decisão de apoiar a Rhaenyra de vez. Pelo menos foi isso que o último episódio deu a entender. E eu acho que isso dá uma desvalorizada em todo o arco de Harrenhal. Então isso eu não gostei. Eu gostei da visão em si, já vou falar mais sobre isso, mas eu não gostei dela ter sido o catalisador dessa mudança do Daemon. A outra coisa que eu não gostei, agora em relação à visão, é essa conexão aí com o final de Game of Thrones, que eu já vou falar mais a respeito, porque ela gera um certo amargor em relação ao final de GOT, essa coisa de ficar bem ligada ali em Game of Thrones, eu fico meio, será, né, vamos ver, mas já vou falar mais sobre isso. E a última coisa que eu não gostei é que realmente eu vou dar meu braço a torcer aqui, eu acho que eles poderiam sim ter feito em menos episódios, talvez, a parte do Daemon, eu acho que eles poderiam talvez ter condensado essas visões, é algo que talvez se a temporada tivesse sido mais agitada, não fosse um problema, mas eu entendo porque as pessoas consideraram muito lento, muito desnecessário. Eu não achei desnecessário, mas eu entendo que pode sim ter prejudicado o ritmo dos episódios. Então eu tô com vocês nessa, apesar de eu ter gostado muito, tá? E por que eu gostei? Já falei porque eu não gostei, por que eu gostei? Eu gostei que o Daemon teve esse amadurecimento, apesar de ter a visão ali atrapalhando um pouquinho, mas eu acho que ele tinha tido um amadurecimento bem bom até esse momento. Eu gostei das participações dos atores nessas cenas, eu gostei muito, pra mim, a principal coisa, da abordagem dos deuses antigos, dos filhos da floresta, da coisa da visão verde, que vocês sabem que eu gosto muito, e pra mim isso é muito bacana porque Game of Thrones era uma série que tinha vergonha de ser uma série de fantasia. Parecia que o tempo todo, quando eles estavam falando alguma coisa de fantasia, eles estavam meio que pedindo desculpa, sabe? Ai não, desculpa, vai passar rapidinho, deixa eu só fazer esse negócio aqui. E aí quando eles foram fazer a parte de fantasia mesmo, eles meio que não sabiam fazer, porque eu acho que eles nunca valorizaram muito a parte fantástica, então eles só fizeram, é batalha, é isso. Eles não entenderam que magia e sobrenatural, essas coisas assim, tem o mistério, tem a parte da coisa incompreensível pro humano, tem o inexplicável ali, aquela coisa que fascina, mas ao mesmo tempo apavora. E eu acho que a série conseguiu trazer isso na medida pra Harrenhal. Então, por mais que eu entenda todas as questões de ritmo, todas as críticas que tem a esse arco do Daemon, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a parte sobrenatural do universo do George R. R. Martin ser realmente abraçada. De um jeito que só quem leu os livros das Crônicas de Gelo e Fogo e quem gosta desses livros de verdade vai entender. E nesse caso eu não tô falando do público que não gostou das cenas, tá, gente? Calma. Eu tô falando dos showrunners que leram as Crônicas de Gelo e Fogo e tiraram coisas diferentes dali. Os showrunners de Game of Thrones, os D&D, tiraram, nossa, que legal, tem a cena do casamento vermelho, quero muito adaptar, e tem muita reviravolta. Uau, reviravolta. Mas, poxa, que pena, tem dragão, tem esses bichos aí morto-vivo, vamos ter que fazer isso, né? Vamos colocar só o essencial e não vamos dar muita atenção, não. Já o Ryan Condal, na minha opinião, pelo menos o que eu tenho visto até agora, eu sinto que ele vê o mundo do George R. R. Martin de uma forma mais completa. Ele vê sim a parte política, mas ele também vê a parte sobrenatural, a parte de discussão sobre guerra, o impacto da guerra, toda a discussão sobre a hereditariedade do poder. Eu acho que ele traz muito disso. Eu sinto que o Ryan Condal é uma pessoa que leu e, pelo que eu tô vendo até agora, ele parece ter um entendimento muito superior dos livros do que os D&D tinham. E eu acho que esse arco de Harrenhal demonstra muito isso. Porque assim como tem gente que achou insuportável o Daemon ali nas visões e não sei o quê, tem gente que acha insuportável ler os capítulos do Bran Stark, que são meio que essa vibe também. Então, assim, tem muito a ver com a vibe do George R. R. Martin ter esse momento. É isso, falei muito, mas essa é a minha defesa do arco de Harrenhal, tá? Não sei se vocês concordam ou não, vamos conversar aqui embaixo. Thales Borges perguntou, você acha que esse enfoque
enfoque que deram pra importância da Daenerys é um indicativo que o que acontece com ela nas temporadas finais, de alguma forma, não é canônico em House of the Dragon? Será que um reboot pode vir aí depois dos livros 6 e 7 lançados? Assim, nunca diga nunca, né, em relação a um reboot ou remake de Game of Thrones, mas eu acho que por enquanto a gente não pode adivinhar nada. O que eu acho que é complicado é isso. A série House of the Dragon, tecnicamente, se passa na mesma continuidade que Game of Thrones. Até porque a gente vê muitas coisas parecidas entre essas séries, e o próprio começo de House of the Dragon fala, né, tantos anos antes de Daenerys Targaryen. Então tá lá falando dessa personagem que eles estão mencionando porque o público conhece de Game of Thrones também. Mas sim, eu acho que existe uma possibilidade do arco da Daenerys em Game of Thrones não ter sido concluído da forma exata como deveria ser no livro. Também não acho que é tão diferente assim como a galera fala, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso que chama Daenerys a Injustiçada, vou deixar aqui na descrição, que faz parte da minha autópsia Game of Thrones, e lá eu falo do que eu acho que pode mudar ou não no arco da Daenerys no fim da história. Como Game of Thrones acabou jogando muita coisa por água abaixo ali. Mas eu acho que sim, algumas coisas que aconteceram ali no final de Game of Thrones não vão ser como tá planejado nos livros. E aí a pergunta aqui é sobre a Daenerys, mas pra mim, o fim ali da Longa Noite, que é a Arya que chega lá e mata o Rei da Noite e tudo mais, isso é uma coisa que obviamente foi uma decisão ali bem arbitrária dos showrunners que não tem a ver com o livro, tá? Pelo menos pelo que a gente saiba. Foi uma coisa meio pra subverter expectativas. Eu também falo sobre isso no meu vídeo da autópsia. Aí, nada disso importa, profecia não é tão relevante assim, porque poderia muito bem ser isso, tá? Essa coisa de, profecia na verdade é uma coisa que vai te ferrar no fim das contas. Ficam aí acreditando em príncipe que foi prometido, Azor Ahai, e na verdade não é nada disso. Eles poderiam ter seguido essa abordagem, mas não foi exatamente o que aconteceu. Eles simplesmente inventaram lá uma outra profecia, fizeram um negócio bem ridículo lá. Enfim, eles meio que jogaram fora toda aquela construção da Daenerys e do Jon Snow como personagens que tinham importância temática ali para as Crônicas de Gelo e Fogo. E isso é uma coisa que eu sinto que a Casa do Dragão tá tentando corrigir de certa forma, porque como eu falei, eu acho que o Ryan Condal ele tem um entendimento um pouquinho melhor ali dos livros, e ele tá meio que tentando puxar essa sardinha pro lado de A Casa do Dragão, na minha opinião, de eu entendo as Crônicas de Gelo e Fogo, eu estou falando sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, meio que como se não existisse Game of Thrones lá no futuro, de certa forma. Ou então, se existir Game of Thrones, eles não vão fazer aquele final daquele jeito. Talvez ele esteja colocando de um jeito que, se por acaso um dia Game of Thrones tivesse outro final, se encaixaria com A Casa do Dragão. Mas isso não quer dizer que vá ter outro final. Eu não acho que a gente tem que ficar ali com o chapeuzinho de alumínio achando que vai ser feito um reboot, porque nada indica isso por enquanto. Pode ser que sim, pode ser que um dia aconteça, vamos ver, né? Mas enquanto isso fica essa dissonância aí, é meio estranho, né? Como assim estão dando tanta importância pra isso em House of the Dragon e em Game of Thrones é uma grande balela o que vai acontecer com essa tal dessa profecia. Fica meio estranho mesmo, mas é isso, foi uma decisão consciente de A Casa do Dragão de apostar as fichas nessa profecia. Eu não acho que precisaria de tudo isso. Eles poderiam sim ter o tema da profecia, mas não precisava ser algo tão importante assim. Não precisava ter a faquinha do Aegon Conquistador, que isso é uma coisa que o Ryan Condal inventou, tá? Pra conectar com Game of Thrones. O George R. R. Martin não falou dessa faquinha aí, foi uma coisa que o Ryan Condal trouxe. Então, sei lá, gente, falei muito, mas é isso, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Vocês também mandaram perguntas sobre a Helaena. O Eric, que inclusive edita alguns dos vídeos aqui do canal, beijo Eric, perguntou se a Helaena e a Alice Rivers são a mesma pessoa. Foi isso mesmo ou tô viajando? Não acho que você esteja viajando, mas também não acho que elas sejam a mesma pessoa. Eu acho que as duas são peças ali nesse grande tabuleiro dos deuses antigos. Elas têm papéis semelhantes nessa história, mas cada uma no seu canto. Isso porque a Alice Rivers é uma personagem conhecida, é uma personagem que ficou registrada ali no Fogo e Sangue como alguém que existe, né? Então não é que nem algumas teorias estavam falando que ela seria um fantasma, que só o Daemon enxerga ela e tal. Pode ser que ela se apresente de outras formas, tem toda aquela discussão sobre ela ser mais velha do que aparenta, mas a princípio ela realmente existe ali em Harrenhal, tanto que o Larys, quando tá falando com o Aegon, menciona que o pai dele falou que uma pessoa que morava lá poderia ter feito uma feitiçaria para que ele nascesse do jeito que ele nasceu, e isso muito provavelmente tá falando da Alice Rivers. Então essa é uma personagem que já está ali em Harrenhal há bastante tempo. Já a Helaena tá ali em Porto Real, é uma personagem que tem muitos registros sobre ela também, não teria como ela tá nesses dois lugares ao mesmo tempo. Eu acho que existe uma conexão entre as duas, de terem ali essa capacidade de ver o que vai acontecer no futuro, seja pelo sonho de dragão, no caso da Helaena, ou pela visão verde, a conexão com os deuses antigos, no caso da Alice Rivers. Isso é uma coisa até que tem a ver com a pergunta do Arthur, que é: Mikan, você acha possível que a Helaena seja uma warg ou uma vidente verde como o Bran? Seria possível ela entrar na mente da Dreamfire, já que ela não gosta de montar? Sobre entrar na mente da Dreamfire, já entra na coisa de wargar dragão, que tem várias teorias sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Mas a conexão entre o montador de dragão e o dragão já foi comparada várias vezes no fandom das Crônicas de Gelo e Fogo, a conexão de um troca-peles ou de um warg com o animal que ele domina. Então não seria a primeira vez que esse comparativo é feito.
perfeito. Pode ser, sim, que exista alguma similaridade entre o elo do montador de dragão com o próprio dragão e o elo do Bran com o lobo, por exemplo. Mas isso é uma coisa que a gente ainda não sabe de acordo com os livros, porque o George R. R. Martin falou que a gente vai entender mais da relação do montador com o seu dragão, como que isso funciona nos próximos livros das crônicas e também na segunda parte do Fogo e Sangue. Então pode ser que exista essa similaridade? Pode ser. Mas a princípio, pelo que a gente sabe até agora, são coisas meio diferentes. Existem os sonhos de dragão, que são esses sonhos proféticos que estão aí presentes em alguns membros da família Targaryen. Eles têm essas visões premonitórias, esses sonhos que acabam vendo um pouquinho do que pode acontecer no futuro. Como eles interpretam varia, nem sempre eles estão certos, mas eles têm visões proféticas. E existe a visão verde, que também são visões proféticas, são sonhos de coisas que podem acontecer. Um exemplo de pessoa que tem os tais dos sonhos verdes é o Jojen Reed, que aparece em Game of Thrones. Se eu não me engano, eles até falam que a cada 1000 homens, um tem o poder de troca-peles, e a cada 1000 troca-peles, um tem o poder da visão verde. Então é uma coisa extremamente rara, em primeiro lugar, e também é uma coisa que é extremamente relacionada aos primeiros homens e aos filhos da floresta. É uma coisa que tem muito a ver com a religião dos deuses antigos. E assim, eu acredito que já tenham rolado discussões comparando os sonhos de dragão com os sonhos verdes, com a visão verde, mas não era uma coisa que era muito relacionada no texto, tá? Então me surpreendeu um pouco esse envolvimento da Helaena, possivelmente, com os deuses antigos na série, porque a gente sempre relaciona os Targaryen mais aos sonhos de dragão. Pode ser que seja tudo a mesma coisa, mas realmente, pelo que eu me lembre, posso estar errada, tá? Tô falando aqui de cabeça, não existe uma conexão assim tão óbvia no texto dos livros entre esses dois poderes, apesar deles serem muito similares. Tem uma pessoa que meio que une esses dois mundos, que é o tal do Corvo de Sangue, o Brynden Rivers, que inclusive aparece na visão do Daemon. Esse cara, que era conhecido como Corvo de Sangue, era filho de um Targaryen, o Aegon IV, ou seja, ele tinha sangue Targaryen, e de uma mulher descendente dos primeiros homens, que era Melissa Blackwood. Então ele era resultado de uma mistura do sangue do dragão com o sangue dos primeiros homens, e ele é um dos personagens que a gente mais relaciona aos deuses antigos nas crônicas de Gelo e Fogo, porque ele que é o Corvo de Três Olhos, que vai orientar o Bran, vai ensinar ele a usar a visão verde. Só que é isso, né? Ele tem sangue dos primeiros homens, então ele não é apenas Targaryen. Então essa conexão ali dos sonhos de dragão não é uma coisa muito óbvia, mas quem sabe, né? Quem sabe tem a ver. Não sei, comentem aí o que vocês acham. Falando em wargs, troca-peles e tal, o Pingado64 perguntou: Mikan, você viu a teoria do Joe Magician de que o Larys é um warg vendo tudo através dos ratos? Eu tava acreditando, mas agora acho que a Helaena interferiria com isso, já que eles juntaram os sonhos de dragão com a magia dos deuses antigos. Primeiro, um beijo pro Joe Magician, eu adoro os vídeos dele, conheçam lá, é um canal em inglês, mas vale muito a pena assistir, e ele tem sim essa teoria de que o Larys Strong acabaria sabendo ali de muitas coisas que estão acontecendo na Fortaleza Vermelha, porque ele tem o poder de troca-peles, ele consegue ali ver através dos olhos dos ratos da Fortaleza Vermelha. Entre outras coisas, ele fala muito mais, vejam o vídeo dele. E isso é interessante, porque a família Strong é uma família que vem dos primeiros homens, então existiria essa possibilidade. Ele explica tudo certinho no vídeo, mas a Helaena impediria? Então, sim e não. Quando a gente estava selecionando as perguntas, a primeira coisa que eu falei em relação a isso foi: mas quem garante que eles não estão do mesmo lado? E na minha opinião, isso ainda vale. Seja o Larys alguém que está nesse grande plano dos deuses antigos ou não. Porque se ele souber ali de todos os planos e ele tiver ali mancomunado com a Helaena, eles não se impediriam mesmo, mas existe a possibilidade de que o Larys estivesse envolvido com o negócio do sangue e queijo, e aí a Helaena poderia ter impedido isso se ela soubesse ali que ele tem esse poder de warg. Mas vamos lá, nesse episódio 8, o Aemond falou que ele poderia matar a Helaena, poderia mandar matá-la, e ela falou: não mudaria nada. Então, se a gente partir do pressuposto que a Helaena sabe o que vai acontecer, ela já sabia que o Jaehaerys iria morrer, não importa o que ela fizesse, que isso é importante para levar lá na frente a canção de Gelo e Fogo, ela não tentaria mudar nada, ela não tentaria impedir o Larys de fazer o rolê dele, porque faz parte do que precisa acontecer para lá na frente a visão do Aegon Conquistador se concretizar. Isso o Larys sabendo ou não da canção de Gelo e Fogo, tá? E também não tô nem dizendo que o Larys seja um warg, um troca-peles. Pode ser que seja? Pode ser. Eu acho a teoria muito interessante. Mas tô só embarcando com o que me perguntaram aqui. E Gabis, ou Gabs, perguntou: mulher, minha dúvida é sobre o Sunfire. Anteriormente ele foi dado como gravemente ferido, mas o Aegon afirmou que ele estava morto e o Larys não corrigiu a informação. Será se vão mudar o destino dele na série? Eu acho que nada do que o Aegon falar é confiável nesse momento. Ele tá lá numa cama
isolado do mundo, ele não sabe exatamente o que aconteceu, só o que falaram pra ele. E falaram pra ele que o dragão dele tava morrendo. Então ele deve pressupor que o dragão morreu. Talvez nem tenham dito pra ele com todas as letras, seu dragão morreu. E sim ele ter achado que o dragão já tá morto, porque passou um tempo. Eu sou a favor da máxima de que, se não mostraram o personagem morto, se eu não vi corpo, não morreu ainda, tá? Só tá confirmado pra mim quando eu tiver visto ou tiver alguma informação muito certeira de que morreu. A gente viu uns episódios atrás que a Rhaenyra ia mandar o Lord Moulton recuperar o Pouso de Gralhas, o castelo em que teve a batalha e que o Sunfyre ficou brutalmente ferido ali. Então, se por acaso forem mostrar na terceira temporada essa tentativa de retomar o castelo, pode ser que a gente veja o que aconteceu com o Sunfyre de fato. Por enquanto, eu deixo como pendente essa questão. E essas foram só algumas das perguntas que vocês mandaram. Teve muita coisa, mas esse vídeo vai ficar super longo. Mas, como eu falei, esse aqui não é o final. É o fim da cobertura da segunda temporada de A Casa do Dragão, essa cobertura semanal, mas eu vou continuar fazendo vídeos a respeito da série. Então comenta aqui embaixo que vídeos você gostaria que eu fizesse. Talvez algum dos assuntos que eu comentei aqui, você queira uma abordagem mais aprofundada, eu posso fazer vídeos sobre esses temas específicos, ou então alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo e possa ser um tema bacana para os próximos aqui do canal. Queria agradecer muito a todos vocês que me acompanharam nessa cobertura de A Casa do Dragão, todo mundo que participou aqui nos bastidores, a Loop Studio que está aqui na gravação, aqui no fundo, muito obrigada, meninos, toda a equipe que está comigo sempre, a Karen, a Bia Fiorotto, a Jennifer que está editando esse vídeo, o Alan Veríssimo que ajuda muito na pesquisa dos roteiros dos vídeos e o Rod Bastos que está sempre na moderação do chat também. A Camis que me deixa bela para todas as gravações, então essa maquiagem é de Camis. E o Michel Arouca que por mais que não esteja nesses vídeos aqui, fez comigo todas as lives do Plantão do Dragão, domingo à noite, bem tarde. Foi uma loucura fazer essas lives tão tarde e eu fico muito feliz que vocês aí do público também tenham embarcado nessa junto com a gente. Por último, eu queria agradecer aos patrocinadores que apoiaram a gente nessa cobertura, inclusive Croquíssimo, e eu fico muito feliz que vocês tenham curtido o envolvimento deles, muita gente marcando nas redes sociais que comprou Croquíssimo por minha causa ou por causa do Michel. Eu fiquei muito feliz mesmo com a recepção e queria agradecer a você aí que tá assistindo. Muito obrigada mesmo por acompanhar. Esse não é o final, não saia daqui do canal que a gente se vê em breve para falar mais sobre A Casa do Dragão. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.